Bom dia a todos! Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira, cultura nacional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o colapso da Era do Bronze, da nacional. Alguma coisa além das Anitas e dos MCs, qualquer coisa? Contribua com o canal. Então, como eu dizia, a aula de hoje será sobre o colapso da Era do Bronze. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, os nossos amáveis minoicos, e talvez não tão amáveis, mas também interessantes, micênicos, não duraram para sempre. Ao longo das aulas a respeito dos minoicos e dos micênicos, a sensação que eu queria transmitir a vocês era a de que nós não estávamos tratando meramente de mais uma página num livro de história. Sabe quando você lê o livro assim, índice, Era do Bronze, página 1 a 5. A sensação que eu quis transmitir ao longo das várias aulas que demos a respeito desses povos foi uma sensação de empatia. Eu queria que vocês entendessem que essas pessoas não foram páginas num livro de história. Essas pessoas foram seres humanos reais, como eu e você. Pessoas que tiveram seus medos, suas angústias, pessoas que tiveram seus sonhos e seus sentimentos. Eu estou colocando aqui a imagem da iconografia. Mas eu não quero que você olhe para isso como se fossem simples artefatos da história. Eu quero que você olhe para esses rostos como quem olhasse para pessoas reais. Pessoas que em algum momento pisaram nesse mundo e compartilharam o mesmo ar que a gente respira. Essa é a sensação com a qual vocês deveriam sair das nossas aulas sobre os minoicos e os micênicos. Como estava o mundo no final da Era do Bronze? Como era o mundo em 1300? Nós estávamos no apogeu dos micênicos e, portanto, no apogeu da Grécia da Era do Bronze. Mas não era apenas o apogeu grego. Era o apogeu das civilizações da Era do Bronze. O mundo no ano 1300 era um lugar vibrante, alegre, cheio de cultura, cheio de arte, cheio de movimento, cheio de comércio, cheio de diplomacia. Não apenas os micênicos, os egípcios, os hititas e os habitantes da Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia,
também viviam nessa mesma vibração. Obviamente, em alguns momentos, eles tinham lá os arranca-rabos deles. Os hititas e os egípcios não pararam de brigar. Mas ainda assim existia muita conversa, muita troca cultural. O mapa a seguir dá conta disso. Ele expõe, ele revela um mundo de intenso comércio, de uma complexa rede de relacionamentos. O mundo se tornava cada vez menor. As pessoas se aproximavam cada vez mais. E as trocas culturais eram mais e mais constantes. Reis trocavam presentes, reis trocavam cartas, reis recebiam outras delegações de outros reinos, acordos eram firmados, tratados de paz, alianças mútuas, às vezes guerras eram declaradas em conjunto e esposas eram trocadas. Como assim? Muitos reis ofereciam as suas filhas para serem casadas com outros reis a fim de formar alianças. Foi uma época de grande internacionalização, se é que a gente pode adaptar essa palavra à Era do Bronze. Um exemplo desse ambiente foi um navio chamado Uluburum, cujos destroços foram encontrados em 1982 por arqueólogos. Esse navio mercante, ele data de algum ponto próximo ao ano 1300. E a relação de itens que foram encontrados nele, ele foi encontrado na costa do que hoje é a Turquia, a relação de itens, de bens, dá conta dessa diversidade comercial que existiam entre os reinos. Vejam, vamos à lista. Vejam só. No navio de Uluburum foram encontrados 1 tonelada de estanho vindo do Afeganistão, 10 toneladas de cobre vindo do Chipre. Essa quantidade de metal era o suficiente para armar com bronze, armas e armaduras, cerca de 300 soldados. 12 toras de ébano da Núbia, era uma região ali próxima ao Sudão, na fronteira do Sudão com o Egito. 200 lingotes de vidro azul claro, azul escuro, púrpura, cor de mel, vindos da Mesopotâmia. 140 potes de armazenamento preenchidos com especiarias, figo, resina, uva, romãs, da onde? Da Cananeia. Olaria do Chipre e do Canaã, incluindo lamparinas a óleo, tigelas, jarras e frascos.
Um escaravelho com o nome de Nefertiti, uma das rainhas do Egito, espadas e adagas da Grécia, joalheria em ouro, peças de marfim de hipopótamo e uma presa de elefante. E para terminar, uma estátua de bronze de uma deusa cananeia que supostamente deveria proteger o navio. Não deu certo, né? Não funcionou. Pegaram a deusa errada, eu acho. Pegaram a deusa do parto. Defender o navio. Imagina aqui, imagina o conversa como deve ter sido. Os caras lá afundando e aí olharam para Deus, falaram: "Ai, pelo amor de Deus, me ajuda aí, a Deus". Não, como me ajuda? Eu sou a deusa do parto. Vocês pegaram a deusa errada, agora se ferrou. Eu citei essa lista apenas para mostrar a vocês que o mundo era um mundo, como é que eu vou dizer, talvez assim, multicultural, para dizer uma palavra que o chat GPT adora. É um mundo multifacetado. Ou que pelo menos era um mundo de intensas relações culturais. Esse era o mapa da Era do Bronze em 1300. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados? Esse é um mapa do mesmo mundo 100 anos depois. Sabe o que vocês estão vendo aí? Tá vendo essa cruzinha em cima de cada cidade? Sabe o que é isso? É um sinal de que essa cidade foi destruída. É isso aí. O que vocês estão vendo é o colapso total da Era do Bronze. Cada cidade que está marcada no mapa com uma cruz foi destruída 100 anos depois. Se o ano de 1300 é um ano de é uma era de prosperidade, entre 1200 e 1100, o que se tem é um colapso generalizado, não apenas da Grécia, mas de todas as civilizações do período. Por todo lado, as cidades foram destruídas, foram queimadas, edifícios desmoronados, pessoas desesperadas, lutas intermináveis. E o resultado é o que vocês estão vendo nesse mapa. Eu vou deixar os dois mapas na descrição. Se eu me esquecer, por favor, me lembre nos comentários. A pergunta que vocês estão se fazendo é: o que diabos aconteceu? O que aconteceu?
E a resposta é: ninguém sabe direito o que aconteceu. Esse, meus senhores, é um dos maiores mistérios no fim da Era do Bronze. Como em tão pouco tempo civilizações outrora prósperas desapareceram ou encolheram, deixaram de ser aquilo que eram. O que aconteceu com o mundo em 1200 a.C.? Ninguém sabe com certeza. Vejam vocês. A cidade de Ugarit, que ficava no Levante, era um exemplo daquelas cidades comerciantes, vibrantes, que serviam de intermediação entre os povos do Mediterrâneo, por exemplo, os gregos, e os povos do Oriente Próximo e do Oriente Distante. Se você andasse pelas ruas de Ugarit, você veria uma cidade próspera, com pessoas falando, uma capital cosmopolita, com pessoas andando pelas ruas e falando diversos idiomas. Você veria uma capital do mundo. Você, inclusive, veria ricos arquivos dos comerciantes e do governante da cidade em diversas línguas, e inclusive na língua internacional da época, que era o acádio. O que aconteceu? Quando os arqueólogos foram investigar a cidade, encontraram pontas de flecha a todo lado e indícios de muita luta nas ruas. Casas que foram queimadas e os 8.000 habitantes da cidade fugiram e nunca mais retornaram. Quando isso aconteceu? Em 1200. Por quê? Pouco se sabe. Quem atacou a cidade? Pouco se sabe. Existem relatos do governante da cidade, pouco antes disso acontecer, falando a respeito de barcos inimigos que cercavam a cidade. A gente pode dar um palpite aqui. O nome é Os Povos do Mar. Nós já vamos conversar sobre eles. Mas é só um palpite. Na Anatólia existia o poderoso Império Hitita com o impressionante número de 3.500 bigas. Estima-se que os micênicos tivessem cerca de 10 a 20% disso. Quer dizer, 3.500 carros de combate, 3.500 tanques de guerra, para fazer uma analogia moderna. Era o que tinha à disposição o Império Hitita. Pois bem, o Império Hitita foi invadido e as autoridades do Império assistiram à sua capital
e a Tussa ser invadida e destruída nesse mesmo período. E não foi pelos egípcios. Por que não foi pelos egípcios? Porque ao mesmo tempo os egípcios estavam em luta desesperada contra invasores por terra e por mar. O faraó Ramsés III assumiu o Egito, o Império, em 1184. E ele lidou até a sua morte com inúmeras batalhas contra diversos grupos étnicos. Esses grupos invadiram os territórios que os egípcios tinham no Levante. Tomaram tudo dos egípcios e depois foram vindo pelo que hoje é Israel, faixa de Gaza, etc., e entraram no Egito pelo leste. E ao mesmo tempo, esses grupos invadiram o egípcio por cima e entraram pelo Nilo. O Egito venceu a batalha, mas as perdas foram tão pesadas que ele nunca mais voltou ao seu apogeu. E nas próximas décadas, nas décadas que se seguiram, ele enfrentou uma das maiores crises da sua história. E o próprio faraó Ramsés III foi assassinado em 1155. O pau também estava cantando na Mesopotâmia. Babilônicos e elamitas brigavam entre si, como sempre brigaram, né? Tem até um fato que chega a ser cômico, né? Não foi cômico para os babilônicos, mas gente que está distante foi. Porque os elamitas eles invadiram lá a Babilônia e pegaram o código de Hammurabi. O código de Hammurabi estava escrito numa pedra. Eles pegaram o código, pegaram a pedra e levaram lá para a cidade dele. Só de sacanagem. Enquanto os babilônicos e os elamitas lutavam uns contra os outros, os assírios que estavam em cima deles, no norte, viram isso aí e falaram: olha, é uma boa ideia a gente entrar nessa parada aí. Quando eles perceberam que ambos estavam enfraquecidos, eles invadiram o sul e tomaram os territórios da Babilônia, da civilização babilônica. Tudo poderia fazer acreditar que os assírios se deram bem. Só que eles não conseguiram manter esses domínios. Eles estavam sendo puxados também por uma força. De maneira que no século XII, o Império Assírio teve que recuar as suas fronteiras até as principais cidades ali. Ele teve que se encolher para proteger as principais cidades do Império e evitar a total extinção. Ele conseguiu evitar. Depois, salvo engano, no século X, né, eu não estudei a fundo o assunto, mas salvo engano, no século X ele teve uma grande recuperação e cresceu pra caramba. Mas nesse momento do fim da Era do Bronze, inclusive os assírios declinaram.
E aí nós chegamos na Grécia, os nossos amáveis gregos. As cidades micênicas foram destruídas entre 1225 e 1130. Existem estudos que mostram que um pouco antes a região já tinha sido atingida por um enorme terremoto. Mas depois, cidades como Micenas, Tirinto, Pilos e Tebas foram duramente atacadas, não resistiram, foram pilhadas e queimadas. E esse foi o fim da civilização micênica. Então o que vocês percebem? Uma enorme onda de destruição botou fogo, transformou em pó a Era do Bronze. Aquele mundo próspero e codependente, de uma hora para outra, tinha se tornado uma barbárie total. Todos lutavam uns contra os outros. E ninguém sabia direito por que estava lutando. Caímos no estado de guerra generalizada. E nesse ambiente, os sacrificados, entre outros, foram os micênicos. E com o desaparecimento dos micênicos, desapareceu também a cultura minoica, que tinha sobrevivido neles. Então eu repito a pergunta que vocês também devem estar se fazendo. O que aconteceu? O que provocou o colapso da Era do Bronze? E a resposta, minha gente, é: não sabemos com certeza. Mas o que nós vamos fazer nos próximos minutos é tentar dar algumas respostas. Na verdade, o que nós vamos tentar fazer aqui é montar um quebra-cabeça. Nós vamos apresentar a vocês, eu vou apresentar a vocês as muitas peças desse quebra-cabeça. E depois nós vamos tentar juntá-las para formar uma figura do que poderia ter sido feito, do que poderia ter acontecido. A primeira peça no nosso quebra-cabeça é um grupo chamado os povos do mar. O nome é ótimo, né? Os povos do mar. Dá a impressão de que a gente está naquelas aventuras do Senhor dos Anéis. Mas a verdade é que esse nome, quer dizer, dar um nome, cria uma falsa ilusão de que a gente sabe do que a gente está falando. Porque, na verdade, nós não sabemos.
A gente chama esses caras de os povos do mar, mas a gente podia chamar eles de Jorge, de Beatriz, né, de punks, né, já que eles estavam quebrando geral, de punks. A gente podia chamar eles de qualquer coisa, porque na verdade a gente não sabe, a gente não sabe quem eles são. O que a gente sabe? No século XIII e no século XII a.C., existem inúmeros registros de cidades sendo atacadas por um grupo multiétnico, quer dizer, um grupo que compreendia pessoas de diversas partes do mundo. Esse grupo a gente chama de povos do mar. Então era uma reunião enorme de pessoas que estava botando fogo no Mediterrâneo e na Era do Bronze inteira. Vejam, foi Ramsés III, faraó do Egito, que nos deu uma descrição de como estava o mundo e de como foi o encontro dele com esse grupo. Nas paredes do templo de Medinet-Habu, ele escreveu o que segue. As nações estrangeiras conspiraram nas suas ilhas. De uma só vez, todas as terras foram arrancadas e dispersadas pela confusão. Olha, o mundo estava uma maravilha, né? Nenhuma pôde aguentar diante das suas armas. Nem os Cate, nem os Code, nem os Carquemes, nem os Arzaias, até os Alásias e mais além, todos foram destruídos ao mesmo tempo. Quem que é essa turma aí que ele citou? Eram as civilizações do período. A gente não sabe qual é qual aqui. Por exemplo, o Cate pode ser que sejam os hititas. Os Arzaias pode ser que sejam os micênicos. E os Alásias pode ser que sejam o reino do Chipre. Mas a gente não tem certeza. A gente vai... Gente, né? Eu nem meto a mão nisso. Os arqueólogos, os historiadores que ficam fuçando nisso, eles ficam cruzando correspondências e tudo mais para tentar encontrar esses nomes. Ele continua. Um campo no sítio de Amurru. Desculpe. Um campo foi destruído num sítio de Amurru. O sítio de Amurru era um local no Levante, que era egípcio. Então ele está dizendo aqui, ó, os caras entraram lá no nosso território, lá no Levante. Eles assolaram aqueles povos e as suas terras ficaram como se nunca tivessem existido. Avançaram em direção ao Egito, enquanto a chama era preparada diante deles. Quer dizer, o faraó já estava tomando providência. A sua confederação, então veja, era uma confederação. Era uma série de etnias diferentes que se juntaram. A sua confederação era a das terras unidas dos Pelesetes, dos
Tijiqueras, dos Shekilesh e dos Danunas. Quem são esses povos? Não sabemos. Desses, apenas um, talvez a gente tenha uma indicação, que são os Pelesetes. Sabe quem são os Pelesetes? São os palestinos. Então, pelo que Ramsés III está dizendo, os palestinos entraram, os palestinos faziam parte dos tais povos do mar, e eles entraram no Levante, que na época era território egípcio, em 1100 e qualquer coisa. 1180, 1190, por aí. Terminando, estenderam as suas mãos sobre as terras até ao limite do mundo, com seus corações ousados e confiantes. Os povos do mar invadiram o território do Egito e caminharam em direção ao Egito por terra, pelo leste. Mas eles também tentaram entrar no Egito pelo delta do Nilo. E em 1177 ocorreu uma das maiores batalhas da história e uma das maiores batalhas da Era do Bronze. Nesse momento, as outras civilizações, a julgar pelo relato de Ramsés, já tinham perecido. Então o Egito era a última resistência. E a respeito dessa batalha, que foi vencida pelo Egito, pelo menos segundo o faraó, nós temos uma imagem, acreditem se quiser. Por quê? Porque o faraó registrou essa batalha na parede do templo de Medinet Habu. E agora eu vou mostrar para vocês essa imagem. Se vocês não estão empolgados, eu não sei o que empolga mais vocês. Isso não empolga vocês, eu vou botar um vídeo do MC Livinho aí para ajudar vocês. Aí está. Aí está a grande batalha entre o Egito e os povos do mar. Olha que emocionante, gente. Ó a adrenalina, ó. Meu coração tá pulsando aqui. Eu sei que vocês esperavam uma imagem assim, tipo, sabe aquela primeira cena do soldado Ryan, que é quando eles estão invadindo a praia? Eu sei que vocês esperavam isso, mas o que a gente tem é isso aqui. Isso aqui é legal também. Então, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma batalha caótica. Uma batalha caótica. Basicamente, eu vou até aumentar aqui uma parte para mostrar para vocês. Os egípcios, eles são pintados com esse formato. Com essa touca típica dos egípcios e geralmente de arco e flecha na mão. E os tais povos do mar são desenhados em dois formatos. Ou esse formato aqui com cabelo espetado, né? Então, talvez realmente fossem punks. Ou esse formato com esse capacete aqui com um chifrinho, tá vendo? O que mostra que era um povo multicultural, multiétnico, né? Melhor dizer.
Mas aqui a gente tem a cena da batalha. Eu vou ver se eu deixo isso aqui também, se eu não me esquecer. Provavelmente vai acontecer, e aí vocês me lembrem. Eu vou deixar também isso aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas aí você tem a cena da batalha, ó, tem nego caído aqui, ó. Ó, cara caído. A luta é dura, né, gente? A luta é dura. Ó, eles são apresentados aqui com o escudo deles. Alguns têm lanças, tá vendo? Outros têm espadas. E os egípcios geralmente têm o arco e flecha. Aí, ó. Sentando flecha na garotada. Uma curiosidade é que alguns deles já estão capturados. Então, ó, esses caras aqui, ó, eles já estão com a mão amarrada, tá vendo? Aqui embaixo tem vários, ó. Esses daqui foram amarrados no pescoço, ó, para não fugir ainda. Se um quiser correr, o outro não deixa. Olha lá. Esses daqui, esse daqui, por exemplo, tá olhando para a câmera. Tá olhando para a câmera, ó. Deu um tchauzinho aqui para a câmera, o coitado tá aqui com a mão amarrada. Esse daqui também tá amarrado, mas parece que ele tá revoltado com o negócio, ainda não aprendeu, a dor ainda não ensinou ele. Então, tá revoltado aqui com o soldado. É, nada que uns cascudos aí não resolva, né? E, bom, por aí vai, né? Por aí vai. E aí tem esses caras também que eu, sinceramente, não sei explicar o que eles estão fazendo, mas também uma parte interessante é o faraó. O faraó foi pra batalha. Ó, os reis antigamente eles eram assim, gente. Não é que nem esses bostas aí de hoje que fazem, arrumam problema e depois ficam no ar-condicionado. Não, esses caras aqui eles vão para batalha, ó. E o faraó, quando vai para batalha, ele empilha corpos. Então ele tá aqui, ó, pisando nos guerreiros derrotados, ó, o desespero da galera aqui, ó, pisoteada pelo faraó, que tá de sandália, inclusive. Tá de sandália. O faraó ter colocado isso aí no templo é porque ele ganhou a batalha. Ele não ia colocar um negócio que ele perdeu, não é? E ele mesmo diz isso. Ele mesmo diz que ele ganhou. E como ele diz? Ele diz assim, ó. Eles que chegaram às minhas fronteiras, a sua semente desapareceu. O seu coração e a sua alma foram destruídos para sempre. Veja, o seu coração e a sua alma. E a sua alma, Faraó era demais. Aqueles que avançaram juntos pelo mar, a chama inteira estava à sua frente nas embocaduras dos rios, enquanto uma paliçada de lanças os rodeou na costa. Foram arrastados, cercados e prostrados nas praias, mortos e os corpos amontoados. Ou outros, eu não escrevi aqui, mas eu não anotei, não peguei para vocês aqui. Teve outros que foram escravizados também. Aquela turma que estava amarrada lá ia ser tudo tornado escravo. Seus barcos e bens estavam como afundados nas águas. Impedir aquela gente de mencionar o nome do Egito, pois quando eles pronunciam o meu nome nas suas terras, morrem queimados. Aí, cara, você é o cara. A despeito da vitória, como eu expliquei, os custos da guerra foram tremendos e depois disso o Egito afundou numa enorme crise.
Professor Leonardo, afinal de contas, quem eram os povos do mar? Nós já vimos, pelo relato do faraó, que eram diversos grupos e etnias. Nós sabemos que eles se juntaram para atacar as cidades no final da Era do Bronze. Da onde eles vieram? Não sabemos. Quem exatamente eles representavam? Não sabemos. Por que eles agiam dessa maneira? Será que esses povos do mar eram um bando de coringas do Batman? Pessoas psicopatas cujo único interesse era ver o circo pegar fogo? Será que essas pessoas eram um grupo de sanguinários cujo único interesse era espalhar o caos? Essa descrição dos povos do mar, ela parece muito simplista, não parece? Que uma ou outra pessoa, um ou outro psicopata, como Coringa, queira tocar o terror simplesmente para ver o sofrimento alheio, isso infelizmente a gente sabe que existe na humanidade. Mas que grupos gigantescos, contingentes gigantescos se comportem dessa forma, parece estranho. As pessoas não são assim. E se é assim, alguém poderia me explicar por que os povos do mar, segundo o próprio faraó, levavam para a batalha os seus pertences? Que ele diz aí. Ele diz que os povos do mar, que ele afundou os bens dos povos do mar, dos guerreiros, na água. Ele diz. Me expliquem também por que outras imagens mostram os tais povos do mar levando para a batalha animais e crianças, seus filhos. Quem é que vai lutar numa guerra cujo único interesse seria causar o caos e leva os seus bois e o seu filho para a batalha? Não te parece estranho isso? Pois bem, isso não é estranho. Não é estranho que essas pessoas tenham levado crianças, bens e animais para a batalha. Sabe por que não é estranho? Porque essas pessoas não são guerreiros sanguinários em busca de conflito. Essas pessoas são camponeses. São camponeses desesperados, fugindo e buscando um novo lar. Os povos do mar são um gigantesco
grupo de refugiados que, em desespero, correm da fome e da violência. Eles são um subproduto do caos. Eles não são a causa principal para os problemas da Era do Bronze. Eles são um subproduto desses problemas. Subproduto este que gerou ainda mais destruição. A grande verdade é que os povos do mar, para a historiografia, foram um enorme bode expiatório. As pessoas olhavam para a Era do Bronze, o fim da Era do Bronze, e diziam: por que acabou? Por causa dos povos do mar. Tinha esse nome bonito, esse nome mítico, povos do mar. Mas por que a civilização micênica acabou? Povos do mar. Ah, por que tal cidade foi atacada? Povos do mar. Ah, viu? Por que a Era do Bronze acabou? Povos do mar. A palavra povos do mar virou um grande coringa, um grande super trunfo para explicar uma grande chave mestra, para explicar um fenômeno que, na verdade, nós não entendemos completamente. Brincando aqui, só que parece a tal da energia escura e da matéria escura, não é? Na cosmologia, a gente tem coisas lá que a gente não entende. Energia escura, pronto. E o que é energia escura? Ninguém sabe, mas põe aí o nome, que aí a gente tem uma impressão de que a gente entende do que está falando. Tá bom. Vamos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Ao que tudo indica, o fim da Era do Bronze coincidiu com uma série de terremotos que atingiram toda a região. Quer dizer, o nosso, como é que é, sacudidor da terra, o Poseidon, estava injuriado. E cidades como Troia, como Yatusta, como Ugarit e como todas as cidades gregas pagaram o preço. Alguém sacaneou Poseidon, sei lá, chutaram o saco do Poseidon, não sei o que fizeram com ele, e ele ficou sacudindo a terra aí por alguns bons anos, o que trouxe grande destruição para as cidades. É claro que essa não é uma explicação única, não é? As cidades, a Era do Bronze não acabou pelos terremotos, mas isso daí é mais um ingrediente nessa sopa. Você já tem essa galera aí, os povos do mar andando para lá e para cá. Ainda as cidades são atingidas por terremotos, então o problema se avoluma. Os indícios de que a gente tem desses terremotos, além de pesquisas que a turma faz aí, por exemplo, quando a gente entra em muitas dessas cidades, as ruínas dessas cidades, a gente vê o quê? A gente vê, por exemplo, paredes que foram derrubadas. Isso não é normal numa invasão militar da época.
Hoje é normal, porque o cara tá com um míssil lá da puta que pariu e destrói uma parede. Mas na época não, na época era flecha, era espada, lança, essas coisas não quebram parede. Então isso é um indício. Mais ainda, paredes que foram deslocadas. Não tem a rachadura. Mais ainda, esqueletos de pessoas que foram encontradas e que morreram soterradas. Morreram esmagadas por estruturas que caíram em cima delas. Coisas como essas, entre outras, nos apontam para uma crise desses habitantes com o sacudidor da Terra. A próxima peça é o fim, é a suspensão das rotas comerciais. Isso aqui talvez demande um pouquinho a mais de explicação. Mas é simples também, vocês vão acompanhar. Vejam só. Como eu disse no começo da aula, o mundo na Era do Bronze, ali em 1300, era um mundo contagiante, cheio de comércio. Então era um local em que as civilizações aprenderam a precisar umas das outras. Porque como você tinha uma intensa rede comercial, essas civilizações elas faziam parte desse laço mútuo, uma completando a outra, uma integrando, digamos, a matriz de serviços e de bens da outra. Quando a violência se generalizou, as rotas comerciais foram rompidas. Não dá mais para eu, como comerciante, o comerciante lá do Uluburum, não dá mais para você pegar seu barco e ir até o Mediterrâneo buscar mercadorias. Desculpe, Mediterrâneo. E ir até o Levante para buscar mercadorias. Não dá mais para você fazer isso. Você pode ser atacado, você provavelmente vai ser atacado no caminho. Então, quando as rotas comerciais se romperam, o que você viu na qualidade de vida de todos foi um efeito dominó. E como as civilizações todas estavam ligadas, todas elas sofreram uma diminuição de qualidade de vida. E depois, quando as civilizações começaram a cair, a deixar de existir, a cada civilização que deixava de existir, as outras se tornavam mais fracas. Que agora você não tinha mais o seu parceiro comercial. Qual é o efeito disso para a população? É simples de você imaginar. Faça um exercício você mesmo. Você está assistindo essa aula. Olhe para os lados e veja as coisas que você considera mais importantes. Aquilo que você come, aquilo que você, os seus móveis, o seu computador ou o seu celular, onde você assiste e ouve essa aula, o fone de ouvido que você usa, o carro onde você vai sair para trabalhar, ou o metrô que você toma para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. De tudo isso que você tem na sua cidade, o que foi montado ou construído na sua própria cidade? Responda-se essa pergunta. A resposta você vai perceber que vai te mostrar
que praticamente nada foi feito na sua cidade. Ou seja, se por algum motivo mercadorias deixassem de ser trazidas para sua cidade, imagine o impacto que isso teria na sua qualidade de vida. Bens que você acha essencial, a gente não precisa nem ir muito longe. Um sabonete, um shampoo. Bens que são considerados essenciais. Bens que as pessoas no final da Era do Bronze consideravam essenciais, elas não vão mais ter acesso. E aqui, meus amigos, eu digo para vocês o seguinte: uma coisa é você ter um padrão ruim de qualidade de vida, não você individualmente, mas um grupo de pessoas, uma civilização, né? Uma coisa é uma civilização ter um padrão ruim de vida. Outra coisa é você ter um padrão de vida razoável e ele ser diminuído. Para explicar melhor. Uma coisa é você ter um padrão de vida nota 5. E aí você se acostuma. Outra coisa é você ter um padrão de vida nota 8 e depois subitamente cair para 5. Você vai se achar um merda. Você vai achar que você mergulhou na merda e você vai ficar revoltado. Aquela diminuição súbita do padrão de vida que as pessoas tinham no final da Era do Bronze foi extremamente traumático. E o resultado pode ter sido uma série de revoltas nas cidades e o aumento das ondas migratórias. Então, estavam os povos do mar andando pelo território. Aí aparecia um cara e falava: "Ô, escuta, para onde vocês estão indo?" "Ah, sei lá, nós estamos procurando aí um lugar para ficar." "Tá bom, tem espaço para mais um aí? Porque eu tô saindo da minha cidade aqui, já que eu não tenho mais nada aqui. Eu tô saindo e quero ir com vocês também." Então pode ter esse tipo de ocorrência. Ele pode não, ele provavelmente aumentou os contingentes de insatisfeitos dos tais povos do mar. E as cidades podem ter sido destruídas não por uma agressão externa, mas sim pela sua própria população revoltada. Ou pelas duas coisas. A população já estava injuriada e aí veio um invasor externo e as pessoas olharam e falaram: "Quer saber, meu? Entra aí, quebra tudo, já não tenho mais nada aqui mesmo." Enfim, até agora nós apontamos diversos fatores que reforçaram uma crise que já existia, mas que não são eles mesmos a crise. Talvez vocês tenham percebido isso. Mas então, qual seria o fator que começou tudo isso? O colapso da Era do Bronze começou com uma catástrofe natural.
Estudos realizados na Síria, em Israel, no Egito, no Chipre, no Irã, na Turquia e na Grécia indicam que a Europa e o Oriente Médio atravessaram nesse período, no ano 1200, por uma terrível e prolongada seca. Uma terrível e prolongada seca. Uma seca que pode ter durado até, em algumas áreas, 300 anos de idade. É isso aí. Para civilizações, como são as civilizações de antigamente, que são tão dependentes da agricultura, você deve imaginar o impacto monumental que uma seca pode produzir. E aqui a história é simples. A seca chegou, a produção agrícola desabou. Menos agricultura, menos comida. Menos comida, a fome bate na porta de todos. E como diria o seu Madruga, quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. A fome encabeçou uma espiral de destruição na Era do Bronze. A fome desencadeou uma tempestade perfeita. A partir dessa crise agrícola, uma série de fatores, esses fatores que eu citei para vocês, alimentaram ainda mais essa crise. Com a fome, veio a competição pelo alimento. Com ela, a insegurança. Externamente, as comunidades lutavam entre si. Internamente, o povo se revoltava. A população faminta se revoltava contra as suas lideranças. Nesse ambiente trágico, o comércio se torna inviável. E o que estava ruim piorou ainda mais. Mais e mais pessoas são lançadas nos contingentes de famintos refugiados. Milhares de refugiados, os tais povos do mar, andam pelo território famintos. De cidade em cidade, batem nos portões procurando comida. Só que essas cidades também estavam desesperadas. Os portões se fecham no rosto dos famintos. E o que vocês acham que eles fazem? Eles estão com fome. Eles tentam entrar nas cidades. As cidades se defendem. Conflito. Conforme as cidades vão sendo destruídas e os reis vão caindo e deixando de existir, dezenas e centenas de soldados que antes respondiam ao rei não tem mais a quem responder e se unem ao contingente dos povos do mar.
Agora vejam vocês. Isso também é uma parte misteriosa no quebra-cabeça. Uma parte desses grupos famintos, porque isso pode ter sido mais drástico na região que é o norte da Grécia e para cima, uma parte desses grupos desceu de norte a sul, em direção ao Mediterrâneo. Eles entraram no Mediterrâneo de barco e depois foram atacar o Egito, foram atacar o Chipre, foram atacar o Levante. No meio desses grupos, talvez estivesse uma etnia específica que nós damos o nome de dórios. Os dórios são muito enigmáticos. Por quê? Porque no final da Era do Bronze eles não estavam na jogada. Eles não estavam na Grécia. A Grécia era a civilização micênica era de aqueus. Você tinha os eólicos e os jônios. Os dórios não estavam ali. No final da Era do Bronze. Quando voltou os registros lá para o ano 800, os dórios já estavam. Então eles entraram em algum momento aqui. Quando? Não sabemos. Alguns especulam que eles entraram justamente nessa crise migratória no final da Era do Bronze. Quando eles entraram, eles expulsaram partes das outras tribos gregas para outras partes. Então é desse tempo que muitos jônios foram até a região que hoje é a Turquia, onde fundaram cidades como Éfeso, como Mileto, etc. Os Samos. Professor, os micênicos não podiam fazer nada? Os micênicos não podiam fazer nada? Dá uma seca e é isso. Acabou. É isso. Dá uma seca e é isso. Acabou. Vejam só. Os micênicos eram uma civilização que demonstrou avanços muito interessantes em muitas áreas. Na engenharia, por exemplo, construíram coisas bastante. Na engenharia, construíram coisas engenhosas, olha o que eu vou dizer. Só que, quanto à organização estatal e quanto ao controle da economia, os micênicos eles tinham uma ordem bastante centralizada, ou melhor, totalmente centralizada. Era uma economia centralizada e uma sociedade totalmente regulamentada pelo Estado. Quer dizer, o palácio micênico estendia os seus braços para todos os lados. E não existia democracia. Não existia nada que se assemelhasse à democracia. Era o rei com os seus poucos nobres que tomava todas as decisões. Agamenon era soberano na sua cidade.
E daí, você vai dizer? E daí, meus amigos, é que nesse tipo de ambiente, raramente a melhor decisão vai ser tomada. Esse tipo de ambiente, ele é gostoso quando tá tudo dando certo. Mas quando as coisas começam a caminhar mal, aí você vê o problema desse tipo de organização. Esse modo de institucionalidade, ele não estimula a iniciativa individual. Porque a única iniciativa individual que interessa é a do rei. Ninguém mais tem o direito de ser indivíduo. Só o rei. Só ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Quando tudo está bom, legal, tudo funciona bem, as pessoas se sentem confortáveis. Mas quando uma crise dessas proporções bate na tua porta, o que você precisa é daquelas iniciativas individuais que dão à sua sociedade a flexibilidade de poder tomar decisões e superar a crise. É uma coisa que hoje nós temos. A nossa sociedade nos dá isso, embora tenha as crises dela, mas a gente tem o nosso espaço para ser nós mesmos. Então isso cria um anticorpo para todo tipo de crise. Então a gente teve aí a crise de saúde de 2 anos atrás. Superamos. Graças a ideias aqui, a colar, nós não ficamos na mão de um rei. As instituições funcionaram para dar alternativas ao problema. Alternativas que partiram da cabeça de várias pessoas. No mundo inteiro. Os micênicos não tinham isso. Era o rei. Quem manda? Agamenon. Ah, Agamenon quer. Tá vindo uma crise, uma seca aí. Ah, fala lá pro Agamenon o que ele tem a dizer. O que ele diz? O que ele disser tem que ser feito. Ninguém pode discutir, ninguém pode opor a sua decisão a outras alternativas para que a gente possa chegar a uma melhor decisão. É a palavra do rei. E o que acontece aqui é que o rei leva com ele a civilização dele. Talvez, considerando a conjugação de fatores, talvez os micênicos não tivessem a menor chance mesmo. Mas talvez tivessem. Nós nunca vamos saber e eles já não estão aqui para ouvir as nossas sugestões. Foi assim que acabou a Era do Bronze.